Pois Deus tem uma medida para tudo. Nos deu uma medida de fé, nos deu uma medida doutrinal, e hoje vamos falar da medida de Deus para com os crentes. O tema é a medida de Deus. Esse é o tema. Vamos começar com segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13 ao 15. Bem, lemos assim. Estamos todos aqui? Sim, todos. Temos nossas mentes organizadas, sim? Então, diga comigo, eu tenho o espírito de sabedoria. Meus olhos foram iluminados. Uma vez iluminados, sempre iluminados. Me entregaram a âncora da palavra. E estou aqui para sempre. Isso é assim. Agora lemos e recebemos o conselho do Senhor. Diz: mas nós não nos gloriaremos desmedidamente, senão conforme a regra que Deus nos deu por quê? Por medida, para chegar também até vós. Nos dá a entender aqui que o apóstolo tinha umas regras como medida. Ou seja, ele não fazia o que lhe dava na cabeça e nem julgava incorretamente. O apóstolo possuía a medida de Deus em sua mente. E com essa medida, ele trata a igreja. Com essa medida. Então diz: porque não nos excedemos como se não chegássemos a vós, pois fomos os primeiros a chegar até vós com o evangelho de Cristo. Não nos gloriamos desmedidamente em trabalhos alheios, senão que esperamos que, conforme cresça a vossa fé, seremos muito engrandecidos entre vós conforme a nossa regra. Diz aqui, você sabe que você tem o dom da fé. E o dom da fé, a fé não cresce. O que em você cresce é na medida da fé que você tem. Você tem o dom da fé completo. A sua fé não pode ser aumentada, nem pode diminuir. Você tem o dom da fé, mas nessa fé você sobe a estatura do varão perfeito. Então Paulo diz aqui: olhem, eu sei que com a medida que eu trago, se vocês crescem na fé, vocês vão me engrandecer. E o que Paulo queria se engrandecer? Paulo queria gloriar-se desmedidamente? Não, Paulo que queria era ser engrandecido não em carne, na medida, na regra que Paulo andava. Imagina, Paulo era o perito arquiteto para esses tempos. Você sabe por que Deus tem pregado tanto o apostolado nos últimos 7 anos? Para eu ser engrandecido. Olha, e eu tenho sido engrandecido, porque onde quer que eu vou, me amam com um amor tremendo. Já me respeitam todo mundo. Antes não, dizia: aí vem José Luiz. Mas agora não, agora dizem: olha, aí vem o apóstolo. E então eu tenho dito: Senhor, estão me engrandecendo. E Deus me disse: José Luiz, não seja nécio. A ti eu não vou te agradecer, tu é um pedaço de carne. A ti o que vou te dar é mais aguilhões, porque está preparadinho. Eu vou subir o forno, mas eu te engrandeço no ministério que pus em ti, que é a medida minha, para que tu olhes aos crentes conforme esta regra. Então, Deus tem que engrandecer o apostolado, porque senão as pessoas lhe faltam respeito a isto. Olha que antes eu ia a certos lugares e pegava um carrinho aí que estava todo caindo e me metia num motelzinho que às vezes nem água tinha, que eu tinha que tomar um banho com uma gotinha assim. Paulo disse: eu estou ensinado a estar em escassez, também com minha abundância, e eu tenho sido também assim. Deus tem me ensinado a estar em ambas. E então diz aqui que há uma regra. O apóstolo tem uma regra, e a regra é a medida que Deus usa para tratar com os crentes. Você sabe qual é a medida que Deus usa com os crentes? Bem, há uma medida que ele não viola. Os vê completos, os vê perfeitos
e não os conhece em carne. A medida de Deus é esta: Deus te vê completo, repito, te vê perfeito, e até o corpo físico diz: com esse eu não conto. Não te conhece em carne. E essa medida, vamos chamá-la, os que escutam por cassete, tenho que levantar minha mão direita e minha mão esquerda e pô-la e dizer que da minha mão esquerda, a minha mão direita, vamos dizer de 1 ao 100. Vamos imaginar uma medida, não? De 1 ao 100. Pois a medida de Deus é que Deus te vê no 100. Porque estás completo, não te falta nada, com uma só oferta te fez perfeito. Como te vê Deus? Como te vê Deus? Completo, perfeito, e não te conhece conforme a carne. O problema é que a maioria dos crentes, ainda os que tenham chegado na graça, eles às vezes quando tratam contigo te veem na metade do caminho, nos 50% de tua experiência carnal. Por quê? Tu és um ser espiritual que está se acomodando a uma experiência carnal. Você não é um ser carnal que está acomodando uma experiência espiritual? Sim, você começaste uma experiência, uma iniciação na vida do Espírito. Quando tu chegaste a crescer em graça, tu entraste a uma experiência espiritual e de momento tu disseste: mas o que é isso? Bem, Paulo disse que você está em lugares celestiais, mas eu estou no mesmo povoado onde eu nasci. Sim, mas isso é espiritualmente. Você está sentado juntamente com ele em lugares celestiais? Tu estás completo? Não olhes o que se vê, porque o que se vê vai ofuscar o que verdadeiramente tu és. E então o que acontece? Que às vezes um irmão, quando trata contigo, pois te ofende, te maltrata, mesmo nas mesmas igrejas tens que padecer, às vezes dentro da igreja, não tem paciência contigo. Então, às vezes um irmão contigo tem rusgas. Tem irmãos no ministério que são meio fortezinhos. Sim. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br